Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao NEFI. Nós estamos começando mais uma reunião hoje sob a direção da linha temática Filosofia e Cosmovisão Cristã. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e, ao mesmo tempo, instigante. A filosofia, ela nos leva ao ateísmo? A filosofia faz com que nós nos distanciemos da fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no NEFI. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu quero compartilhar a minha tela rapidamente com vocês para nós divulgarmos aqui uma live super especial que nós teremos na segunda-feira com a psicóloga Sana Martins. Nós vamos falar sobre suicídio, ato de matar a si mesmo ou tentativa de acabar com uma dor. Sim, nós estamos no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, toda vida importa. E nós, aqui do NEFI, achamos muito importante falarmos sobre esse assunto. Saúde mental é muito importante e, por isso, nós queremos também trazer esse tema para o NEFI. Então, não percam a nossa live lá no nosso Instagram, @NEFIEstudos, segunda-feira, dia 19. E se você não puder acompanhar a live ao vivo, nós vamos disponibilizá-la tanto no Instagram, quanto também no nosso canal no YouTube. Beleza, pessoal? Galera, sem mais delongas, eu já estou com o meu café, eu já estou com a minha pipoca, e hoje eu vou passar para Juan e Tiago falarem para nós. Afinal de contas, filosofia leva ao ateísmo? Juan, Tiago, a palavra é com vocês. Salve, salve, pessoal. É bom estar com vocês aí de volta, né, com um tema tão instigante, um tema tão grande, né, de fazer o cérebro, né, dar uma, como diz o Lincoln no começo, né, deixa queimar, né? Então, gente, a minha exposição, ela vai ser muito breve, por quê? Porque eu quero, no máximo, que a gente tenha um diálogo, né? Eu quero que a gente converse, eu quero que vocês exponham a ideia de vocês, tá? Eu não quero que só eu faça uma exposição grande, eu quero que vocês, né, que a gente, como se a gente estivesse numa mesa, né, trocando uma ideia, tá? Então, vai ser algo bem, a exposição vai ser bem breve, porque eu quero priorizar hoje, acima de tudo, o nosso diálogo, né? Então, é muito comum para quem estuda filosofia, acho que todos aqui devem ter passado por alguma obra, né, filosófica, algum tratado de filosofia, a pergunta: a filosofia te torna ateu? É possível você estudar filosofia e se tornar ateu? A filosofia leva ao ateísmo? Né? Eu cheguei a essa conclusão para levar aqui para o NEFI, por quê? Porque está sendo uma pergunta que está sendo constantemente sendo levada a mim, né? Juan, você faz filosofia, mas você é ateu, cara? A filosofia te deixa meio doido dessa ideia? A filosofia meio viajado, né? Muitos, principalmente hoje, né, na era moderna, e muitos têm a visão da filosofia como fosse só Nietzsche, né? Já pensa em filosofia, a pessoa lá já imagina Nietzsche sentado na cadeira, lá olhando assim, já imagina, né, outros filósofos aí que fazem parte do ateísmo, mas eu posso afirmar que que esse conceito que as pessoas criaram é algo que não faz muito, não faz muito, como vou dizer, parte da história da filosofia, né? A história da filosofia diz ao contrário, né? A história da filosofia, ela mostra que a filosofia ela sempre dialogou bem com a religião, tá? Temos aí o exemplo dos gregos, né? Temos o exemplo dos gregos, temos o exemplo também da Idade Média, certo? Então, a filosofia, ela sempre comunicou bem com a religião, né? Desde os gregos até a Idade Média, a filosofia ela foi elaborada por muitos filósofos que eram, de fato, religiosos, tá?
a questão do ateísmo, ela veio entrar mais fortemente ali na Idade Moderna, etc., mas a questão da filosofia, ela veio muito trabalhada, muito bem trabalhada, por filósofos que eram, de fato, religiosos. Não estou falando que não existia ateísmo ali na Grécia Antiga e na Idade Média, existiam, tá? Mas a filosofia ela era bem trabalhada aí por filósofos que eram, de fato, religiosos. Né? Temos, tirando Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os pilares da filosofia grega, os pilares da filosofia, temos como, por exemplo, os doutores da igreja, temos os pais, como Santo Agostinho, que foi o grande nome da filosofia na Idade Média, que era, de fato, religioso, tá? Agostinho, ele não era apenas um teólogo ou um santo da Igreja Católica, viu, gente? Agostinho era um filósofo, Agostinho é um filósofo que é até, de fato, elogiado por professores que são até ateus, né? Eu tive aula com um professor e ele amava Agostinho, né? Ele leu o Tratado de Confissões de Agostinho e ele ficou apaixonado pelo Tratado de Confissões de Agostinho, que é um dos livros mais lindos, né? Um livro de filosofia mais lindos que Agostinho escreveu. Então, a filosofia, principalmente ali na Idade Média, ela sempre comunicou bem com a religião. Não temos só Agostinho, temos aí por exemplo São Tomás de Aquino ali, né, entrando mais ali na escolástica, tá? Temos como, por exemplo, o grande filósofo do iluminismo, né, que é Kant, né? Kant ele tem um livro que é sensacional, eu até separei aqui, que ele chama A Religião nos Limites da Simples Razão. Né? Ele aborda a lógica por trás das crenças religiosas, tá? Como, por exemplo, ele aborda como vou dizer, como as pessoas... o Tiago mostrou aí, Tiago, com a munição aí, né? Encontrei na rua, jogado no lixo. O que eu fiz? Mentira. Peguei. Sério, cara. Gente, tá vendo? Depois as pessoas vão falar que filosofia é isso, aquilo. Uma obra tão linda dessa no lixo. É complicada, né, gente? Complicado. Então temos aí Kant, né, com essa obra que é linda, né, cara? Temos aí também outros filósofos que fizeram parte aí do tempo da filosofia e da religião. Mas aí você me fala, mas Juan, por que a filosofia é tão relacionada ao ateísmo? Ou até mesmo, não só ateísmo, mas como relacionada também à ideologia. Né? Nisso precisamos retornar para algo que é bastante importante que as pessoas às vezes esquecem. Qual é o objetivo da filosofia? Qual é o objetivo da filosofia? O objeto de estudo da filosofia ele é bastante amplo e bastante difícil assim, da gente sistematizar. Né? Para se fazer um estudo filosófico, não se tem aí a mesma facilidade de você fazer um estudo de matemática, de exatas, de física, onde tem as propriedades da física e etc. Os objetos da filosofia são vários, né? Tem a vida moral, a ética, a epistemologia, tem a estética, tem a essência, tem a metafísica, né? Tem a filosofia analítica. São coisas que a filosofia ela entra questionando, ela entra com bastante força nessas linguagens, né? E como foi dito acima, o estudo da filosofia ela abrange em todas as naturezas, né? E uma coisa que é bastante importante, eu vi um professor falando isso na faculdade e eu fiquei com isso na cabeça. A filosofia ela não está enraizada em nenhum tipo de crença ou ideologia. Ela não está enraizada nisso, né? Ela não pode ficar presa em um casulo ideológico ou presa em um casulo religioso, né? O afazer filosófico, a filosofia, ela visa observar e analisar os objetos de uma forma crítica, né? De uma forma questionadora. Ela busca a coerência, ela busca a lógica, ela busca olhar a fundo as causas que fundamentam os conceitos que nós estamos elaborando. Para quem pratica filosofia, não é uma pessoa que está atrás de se tornar mais sábio também, né?
ou não está atrás de se tornar uma pessoa que conhece tudo. Ele é um indagador, um questionador, um investigador. Isso que faz da filosofia também ser uma matéria diferente. Também aconteceu algo bastante curioso. Eu fui em uma festa de aniversário, inclusive essa festa de aniversário foi a última festa que meus amigos do ensino médio me convidaram, né? Porque eu sou muito estraga-prazer. Então, por exemplo, a gente que estuda filosofia tem... Se tiver uma brecha ali, a gente já quer falar de filosofia e filosofia em festa de aniversário, às vezes não combina muito bem. Então, foi a última festa que me convidaram de aniversário. E tinha duas pessoas, né, que eram ateus, né? A gente conversando e tal. E uma dessas pessoas disse: Santo Agostinho era um cara maluco, viajado, né? Que não sei o quê, que não sei o quê. Eu, beleza. Então, eu fui perguntar para ele qual o tratado de Santo Agostinho, qual livro de Santo Agostinho que ele discordou. E qual foi a resposta dele? Eu nunca li Agostinho. Aí eu, peraí. Aí não tem como, né, gente? Eu nunca li Agostinho. Então, o outro amigo dele também falou a mesma coisa. Então, eu percebi o seguinte: a maioria, não estou falando generalizando todos os ateus nessa roda, viu, gente? Porque é bom a gente citar que existem bons ateus que fazem filosofia, existem bons cristãos que fazem filosofia, existem péssimos ateus que fazem filosofia, existem péssimos cristãos que fazem filosofia. É muito bom a gente citar isso aqui, viu? Existem livros de filosofia muito bons que foram escritos por pessoas que são ateus. Existe filosofia muito bom que foram escritas por pessoas que são cristãs. E ao contrário também, né? Mas pegando a galera ali que está começando a ler filosofia agora e se já se identificou como ateu, é muito complicado, porque eu percebi isso com os 3 ou 2 jovens que estavam lá. Os 3, eles não leram filosofia com respeito ao tratado e com respeito à ordem cronológica da matéria. Como, por exemplo, em vez de você estudar filosofia pré-socrática, os gregos, a Idade Média, ele vai direto em Nietzsche. Aí complica um pouco, né? E vai fazer da sua cabeça uma bagunça, tá? Porque a filosofia, ela não quer te convencer a ser um religioso. Ela também não quer te convencer a ser um ateu. Ela quer te fazer questionar. Isso vamos dizer, uma das ferramentas da filosofia. Ela quer te fazer questionar, quer te fazer investigar, ela quer te fazer ir mais fundo, né? Podemos pegar a história aí também de Santo Agostinho, no maniqueísmo, etc. Ele foi a pessoa que foi mais fundo, questionou, certo? Então, eu percebi, e isso me deixou curioso, tá? Isso também leva também para o lado do cristão. A gente não começa a estudar filosofia direto em São Tomás de Aquino, que a gente vê muito aí, né? A pessoa vai lá, quando vai estudar filosofia, vai direto em Tomás de Aquino, né? Então, a filosofia os tratados filosóficos, eles devem ser tratados com responsabilidade cronológica e responsabilidade com os tratados de filosofia também. Também aconteceu uma coisa, quando eu comecei a estudar filosofia, aconteceu algo bem engraçado comigo, que eu peguei um diálogo de Platão. E eu, nossa, isso aqui deve ser máximo, esse livro de Platão aqui, né? Deve ter lá as mitadas de Platão, as frases, né, motivacionais, deve ter lá, deixa eu ver, as lacradas de Platão, levando aí para linguajar de hoje. Mas quando abri o livro de filosofia de Platão, se não me engano foi a República, eu meio que fiquei decepcionado, porque eram diálogos. O que esse cara está querendo dizer nesses diálogos? Né? Eu fiquei lendo aquilo, eu não li nem 15 páginas. Porque eu não tinha um começo, eu não tinha aquela forma, uma forma, como vou dizer, uma forma exata de se estudar a filosofia, né? Então, a filosofia errada, ela te faz entrar do lado ateu, né? Vamos assim dizer, de uma forma errada, e para o lado cristão também de uma forma errada. É preciso a gente ter responsabilidade com os tratados filosóficos. Já começou com uma obra complexa, exatamente, né?
foi direto lá em A República, né, cara? E é algo elevadíssimo, né? Então, eu já fiquei ali, cara, o que é isso aqui? Diálogo. Aí começou Sócrates, que é aquela perguntação. A internet dele deve ter caído. É isso, Então, isso que eu ia falar. é porque Eu também achei, começou a chover aqui. eu Não achei que sei se era tá. minha. Por um minuto meu Deus. Mas acho que é a dele mesmo. Deixa eu tentar. Tá chovendo também aqui em BH, talvez. Não sei se está relacionado. E cadê o Juan? Tô achando que a... Tô achando que o tema tá tão pesado que nem a internet do Juan tá aguentando. Eu acho que talvez é porque começou a chover, né? É, não, mas Não sei pode se ser. essa chuva atrapalha. Não, não, mas provavelmente é por causa da chuva. Provavelmente. Não é possível rolar. Ah, deve ter, é. Eu mandei uma mensagem para ele no privado aqui. Deu só um Vzinho de verificação. Deve ter um pico de energia, alguma coisa assim. Sim, provavelmente deve ter sido isso. Assunto complexo. 4G não aguenta. Ai, ai, Elaine, é verdade. 4G para isso aí. Não sei nem se o 5G daria, viu? De tanto que o assunto é. Meu Deus do céu. Vou O esperar um assunto é complexo. pouco que acontece. Vou esperar o Juan voltar. O Juan vai voltar. Tá tranquilo. Ele deu 2V agora aqui. Acho que vai voltar. Ah, agora. Ah, aham, ótimo. Deu 2V. Isso. Enquanto isso, gente, enquanto o Juan está voltando, é isso aí. Já anotem as perguntas que vocês já querem fazer, tá bom? Deixem as perguntas aí já engatilhadas. O Thiago também, depois do Juan, o Thiago também vai lançar umas reflexões, mas já vão anotando aí o que vocês querem falar ou querem perguntar. Uhum. Beleza. Aí, gente. Anote as perguntas. Eu até parei de consumir minha pipoca aqui, ó, vou esperar o Juan voltar para continuar consumindo a pipoca aqui. Eu tô olhando a biblioteca, acho que é Creuza, né? Um dia eu vou ter Ah, uma igualzinha. Tiago, eu vou te falar uma coisa. A biblioteca da Creuzinha, todos nós temos esse ideal, né, de um dia termos a biblioteca dela. Todas as vezes que eu olho para a Creuzinha, eu olho ela e olho a biblioteca, né? Até canta aquela música, é aqui que eu me sinto muito bem. Nossa, meu Deus, é muito bom. Nossa, é uma meta de vida, viu? Não tem mais aonde pôr livro, não. Eu Manda tenho para que cá. parar de comprar. E eu detesto Manda ler para online. aqui. Eu detesto ler online. Olha como eu leio. Detesto ler na tela. Leio com a canetinha na mão. Ah, não, caneta. Eu também sou fã da caneta, viu? Eu sou fã do. Eu olho a biblioteca dela e fico com vergonha da minha. Não, a minha nem se fala, a minha tá do lado uns meia dúzia de livros aqui. Mas gente, são os começos. São os começos. A gente também. Calma, gente. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. Creuzinha também vai mandar uns livros para cá, né? Se Deus quiser. Ai, Jesus, toca os corações, pai. Né? Manda de direito, quer?
Opa! Olha, olha! Gente! Pode mandar. Opa, para mim vai ser uma maravilha. Eu tenho que investir mais nos livros de Agostinho agora. Olha! Por aqui eu vou esperando as pessoas jogarem livros fora na rua para eu ir pegando, né? Atacante jogado fora não é brinquedo, não. Gente, até eu na queria. Rua. Gente, não li. Até eu queria isso. Gente do céu, estou preocupado com o Juan agora. Não é possível. Aí tá entrando. Gente, vocês que vão entrando, Deniro, boa noite, meu querido. Ana Paula também está entrando aí. Nosso querido Juan teve um problema com a conexão dele, já está voltando já, viu, gente? A gente começou alguns minutinhos, aí o papo estava ficando bom, aí a internet não aguentou, caiu, né? Deixa eu tentar ligar para o Juanzito aqui. Gente, acho que... Ah, está entrando aqui. Tiagão, qualquer coisa você vai puxando. Eu conversei com ele, aí ele falou das perguntas, né? Para propor perguntas. Beleza. Mas, assim, o tema... porque eu estou pensando aqui, caso ele não volte, o que eu tenho, assim, de referência sobre o tema. Entendi. Mas é um tema muito, assim, acho que tem vários lados, né? A Camila também está aí, ela deve saber bastante sobre o tema. Tem alguns autores, assim, que é interessante para trabalhar se a filosofia afasta da fé cristã, né? Porque isso tem a ver com um problema epistemológico, né? A questão é, será que Deus pode ser conhecido? Uma boa pergunta. Deus pode ser conhecido? E que tipo de conhecimento é esse conhecimento, né? O conhecimento de Deus. Aí já tem alguns autores, né, que trabalham com esse tema. A gente tem que, de uma forma mais analítica, a gente tem o Tomás de Aquino, trabalhando com o conhecimento de Deus na Suma Teológica. Eu tinha ela aqui, tinha ela da biblioteca, mas não tem mais, já devolvi já. Onde a grande questão, né, que acho que é no segundo livro, qual livro que o Tomás de Aquino, eu não lembro agora, mas não sei se é a primeira questão, a segunda questão, em que trata da teologia como ciência, e já abre a questão, Deus é possível de ser conhecido? Ele pode ser conhecido, Deus é evidente? Nós podemos ter evidência sobre a existência de Deus? A existência de Deus pode ser demonstrada aqui no sentido da filosofia aristotélica, ciência aristotélica, no sentido de que se a gente pode ter uma ciência de Deus, no sentido que a gente pode demonstrar a essência de quem Deus é. Camila, você quer fazer algum comentário? Não, eu ia dizer que, a partir do que você está comentando, que se Deus pode ou não ser conhecido é um problema epistemológico, né? Para quem não é da filosofia, epistemologia é a área da filosofia que estuda a teoria do conhecimento, questões voltadas ao conhecimento, limites, objeto do que pode ser conhecido, limites do conhecimento. Então, Deus, por ser um ser que transcende o plano da imanência, se ele pode ser conhecido, vai ser num modelo diferente, né? Da forma como eu conheço o meu próximo,
ou da maneira como eu conheço uma ciência, biologia, física, química. Então, é possível elaborar argumentos lógicos para a existência de Deus, mas é difícil defender através de uma estrutura epistemológica, ou melhor, epistêmica, a existência de Deus, porque ele não é passível de observação, né? Exatamente por não ser físico, material, mas por ser transcendental. Então, um método empírico clássico usado pela ciência moderna não conseguiria analisar Deus, mas existem princípios lógicos que parecem corroborar para isso. E aí, claro, como cristãos, não é uma matéria só de prova, né? É matéria de fé, mas existe uma série de princípios que são universais, que podem ser verificados mesmo por um ateu. Por isso que é importante não só a defesa da fé cristã por uma via apologética, né, defesa do cristianismo, mas também por uma via filosófica que demonstra a existência de princípios lógicos que demonstram ou que indicam a existência de Deus. E por isso, já respondendo a pergunta, por isso que é importante estudar a filosofia, porque você se dedicaria como cristão, né, entendendo que Deus existe, a demonstrar não apenas verdades bíblicas, porque a grande questão de uma apologética bíblica sobre a existência de Deus é que, para que a pessoa aceite a prova ou a evidência bíblica, primeiro ela tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E se ela não aceita a Bíblia como palavra de Deus, esse seria um pressuposto básico para ela aceitar que os versículos, os textos ali escritos corroboram a existência de Deus, né? Seu nascimento, morte, ressurreição e todas as profecias também do Antigo Testamento. Então, mesmo que a pessoa negue o corpo, o cânon das Escrituras, seria possível demonstrar uma série de princípios lógicos que apontam para uma possível existência de Deus. Isso é interessante que a Camila colocou, né? Porque Tomás de Aquino, na sua obra, ele vai trabalhar com duas ideias, né? Que Deus é possível de ser provado por argumentos racionais e também por uma investigação do mundo natural, por meio da ideia do movimento no mundo, né? E aí você chega, a partir do mundo natural, à existência de Deus, mas você consegue provar a existência de um Deus, de um princípio divino que deu origem ao mundo, que causou o mundo. Mas o que você não consegue provar, e que aí já é matéria de fé, e isso o próprio Tomás de Aquino diferencia, por exemplo, é a Trindade. Você não consegue provar racionalmente que Deus é um ser triuno, mas você consegue provar a existência de um Deus. De modo que existem coisas que são matéria de fé, no sentido de que a gente obtém conhecimento de Deus a partir da nossa fé na revelação de Deus, mas mesmo algumas coisas sendo de conteúdo de fé, existem coisas sobre o ser divino, sobre a existência de Deus, que a gente pode provar sobre Deus racionalmente, sem o recurso da revelação, que aí seria uma teologia natural, uma filosofia natural, né? E partindo aí da existência do próprio mundo. E aí existem esses dois tipos de conhecimento. Aí, outros dois autores que a gente... dois não, que eu ia citar aqui, um outro autor da filosofia mais contemporânea, que ainda está vivo, que é o Plantinga, que ele vai pegar esse modelo, o modelo do Tomás de Aquino, e o modelo do Calvino, e ele vai elaborar um modelo que ele chama de Aquino-Calvino, né, para elaborar a ideia do conhecimento de Deus, da crença em Deus. E tem duas obras, uma que se chama, deixa eu pegar uma dela aqui, não estou lembrando o nome da obra agora. Uma delas, eu acho que o título em português ficou Crença Avalizada. Isso, Crença Avalizada, que é
Belief Christian, alguma coisa assim, né? E aí, tem duas... porque essa eu não cheguei a ler, que é a obra mais densa dele, né? Eu li a versão resumida dessa obra. Aí tem duas obras aqui. Uma é Crença Cristã Avalizada, que já é uma obra mais complexa, né? Em que ele vai examinar esse problema do conhecimento e da crença em Deus. E tem uma outra versão dessa obra, que é uma versão mais simplificada e mais para o público leigo, assim. Eu cheguei a ler apenas essa obra como introdução, né? Que é Conhecimento e Crença... Conhecimento e Crença Cristã. Isso, Conhecimento e Crença Cristã. Essa eu cheguei a ler. E é uma obra bem interessante para a gente começar a introduzir no campo do que se chama de uma epistemologia reformada. Tem outro autor também, que é o Nicholas Wolterstorff. Esse eu nunca cheguei a ler, eu acho que não tem nenhuma obra traduzida em português, ou se tem, eu não tenho conhecimento agora. Mas o Plantinga já é mais conhecido, né, um filósofo mais conhecido da área aí, e ele já é uma boa introdução para esse tema de uma defesa da crença em Deus, da existência de Deus. Esse aí é um problema epistemológico. Tem um outro problema que eu acho que levam também, além desse problema da crença do conhecimento de Deus, se o conhecimento de Deus é possível ou não, que muita gente vai partir de dificuldades epistemológicas do conhecimento de Deus, porque Deus não é o João ainda não deu nenhum sinal de vida. O problema do conhecimento e da crença em Deus sendo um problema epistemológico, a gente muitas vezes parte desse problema pelo fato de que Deus é um ser transcendente, como a Camila disse. Ele não é um ser passível de um conhecimento sensível, que a gente tem um conhecimento direto, né? Por meio das nossas sensações. E aí, alguns vão questionar a existência de Deus por isso, né? Porque se Deus ele não pode ser sentido, apesar de, às vezes a gente ouve alguns argumentos, tipo assim, eu posso sentir Deus no coração, mas você não pode provar a existência de Deus pela sua sensação, nem por esse tipo de sensação, né? Então, por isso, alguns vão chegar ao ateísmo, geralmente por essa via, né? E aí o que eu acabei de dizer foi uma defesa da existência de Deus para esse problema epistemológico de como a gente pode chegar à crença em Deus, a possibilidade da existência de Deus e fazer uma defesa dessa existência. Mas existe um segundo problema, mas vou deixar a Camila comentar aqui. Pode comentar, Camila. Não, só porque você está falando da possibilidade de demonstrar a existência de Deus por uma via lógico-racional, né? Assim, a maioria dos teóricos, dos filósofos que analisam filosofia da religião, eles esclarecem um elemento em comum entre diversas religiões, que é tratar o divino como um ser que ultrapassa todas as esferas do plano temporal, né, material, inclusive a esfera racional. Deus não está preso, não está limitado à razão. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, alguns filósofos vão apresentar elementos supra-racionais, ou seja, dizer que Deus não pode ser reduzido à racionalidade humana. Isso não significa a defesa de uma teoria irracional, né? Por exemplo, o Pascal vai ser um dos críticos, né, dessa prova da existência de Deus por uma via racional. Eu prefiro falar em indícios do que prova, né? Prova dá a ideia, pelo menos no vocabulário jurídico, de algo muito mais concreto, algo muito mais definitivo. Evidência, indício, já é algo que aponta para, né? E a própria escritura dá a ideia do que é que aponta para Deus, né? No Salmo diz... os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, ou seja, a própria natureza criada já aponta para o Criador. Nós temos a consciência moral, a noção geral do que é certo ou errado, justo ou injusto, que também já aponta para a existência de um ser divino que criou todas as coisas, e a análise dessa existência ou não de Deus, como já disse Tiago, é em relação a uma causa, a uma origem, a um princípio
criador, e não necessariamente ao Deus cristão, né? Para se entender, para se compreender o Deus cristão, teria sim que recorrer a algum elemento bíblico, né? Ou da história da igreja, enfim, ao texto propriamente dito. O Anzito Eu ia falar, está entre nós. eu ia falar do segundo problema, mas vamos deixar ele para lá, que eu ia tocar o problema do mal, que eu acho que geralmente algumas pessoas chegam ao ateísmo, mas vamos lá. Deixa agora o João. Ô, gente, me desculpa, minha luz acabou. Aqui no meu bairro, choveu, a luz acaba e vai. Aí já era. Desculpa aí, gente. Mas deu para formular tudo, deu para a gente dar uma introdução. E eu vou passar aí para o Thiago para ele fazer as perguntas, né? Na hora que eu ia passar para o Thiago, eu falei, vou passar pro... A luz acabou, então eu vou passar para o Thiago para ele fazer as perguntas aí, beleza? Joia. Começando com uma primeira pergunta para a gente mover o debate, já que como é Juan ou João? Que eu não peguei o seu nome ainda, o João. É Juan, mano. Juan. Juan, os dois tá certo, não problema, né? Bom, pegando o gancho do que ele falou sobre o Platão, né? Platão construiu a forma dele em diálogo, então a gente vai introduzir a conversa, né? Por meio de um diálogo, por meio de perguntas, né? E a primeira pergunta é, vamos lá, é verdadeiro dizer que a filosofia como exercício do pensamento a partir da dúvida leva ao ateísmo ao colocar a própria existência de Deus em dúvida? É uma primeira pergunta, estejam abertos aí para responder. Emanuel, ele pediu para colocar as perguntas no chat, né? Eu acho que é para ir orientando. Eu acho que, tentando responder, tá? A filosofia vai fazer vai formular diversos questionamentos, e sobretudo, sobre a possibilidade de se conhecer algo. Então, óbvio que Deus também vai ser objeto de questionamento filosófico. Eu acho que nesse ponto, se a dúvida a respeito da existência de Deus leva ao ateísmo ou não, isso envolve que tipo de crença em Deus você tem. Porque algumas pessoas relacionam toda e qualquer dúvida ao mal, a Satanás, né? Tem pastores que falam, se você tiver dúvida da sua salvação, ore e repreenda Satanás, porque ele está querendo te importunar, né? Essa ideia de que toda dúvida, todo questionamento é sempre algo negativo, é sempre algo que está a favor do mal, a favor daquilo que é oposto a Deus, né? E que quer gerar problemas. Eu tinha essa visão, eu acho que como todo mundo criado no evangelicalismo, pelo menos no brasileiro, mas eu acho que essa visão de que a dúvida é sempre negativa é um problema que não é possível enxergar isso na própria escritura. Porque, por exemplo, como que você vai conduzir um ouvinte do texto bíblico, um irmão em Cristo, a confessar o seu pecado e se arrepender, se ele não duvidar de si mesmo? Então, esse é um problema. Eu acho que quem cria inúmeras resistências a colocar Deus em questão, acho que pode ser alguém que tenha resistência também em colocar a si mesmo em questão. Porque se você entende que Deus é todo-poderoso, bondoso, perfeito, não há tanto problema assim em colocá-lo em questão. Se ele é a fonte de toda a verdade, ele é a verdade, não há crise de fé, não há apostasia em se questionar sobre a existência ou não de Deus, embora em alguns momentos da vida, né, momentos de dor e sofrimento, esse tipo de questionamento pode causar alguns problemas práticos. Mas eu acho que os maiores problemas práticos estão na questão sobre o mal, né, do que propriamente na existência ou não de Deus. É só uma opinião. Mais alguma resposta?
Eu ia falar um pouco sobre o que a Ilane falou. Boa noite também, né, primeiro. Eu cheguei um pouco atrasada, gente, perdão, queria ter chegado no início. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Sim. Ok. Eu fico pensando assim, tudo que a gente questiona e a gente tenta responder, quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente acredita, mais aquilo se torna real. A fé, a própria Bíblia diz, é a certeza daquilo que não vê. É impossível que a gente, em algum momento da vida, não duvide de algo que nós nem estamos vendo. Então, primeiramente, se a gente falar que não duvidou, nós já estamos realmente pecando. Estamos sendo mentirosos. É impossível alguém que algum dia, mesmo que não fale de forma audível, não tenha duvidado da sua própria fé. E teve uma parte da fala da Ilane que ela falou sobre como que as pessoas receberam essa crença, não foi com essas palavras, mas às vezes a gente tem muitas pessoas ali que creem, entre aspas, creem em alguma coisa só porque elas ouviram aquilo, elas praticam doutrinas, elas fazem determinadas coisas só porque ouviram, nunca questionaram. E se alguém apresentar alguma coisa com Acho que ela ficou em silêncio. Eu acho que a internet da Bianca também não suportou a complexidade do tema, viu? Eu tô falando, gente, sexta-feira à noite. Desculpa, alguém me responde se tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Peraí. Estão me ouvindo melhor agora? Bem melhor. Que isso. Tem alguém me ouvindo? Me responda. Ah, tá. Sim, sim. A minha internet também tá ruim, não tá colaborando, não. Enfim, como eu estava falando, muita gente acredita, entre aspas, só reproduzem aquilo que já escutaram. Então, assim, mas que também duvidam. Então, eu não vou nem dizer que a filosofia provoca isso. A filosofia ela é justamente questionada. Descartes questionou sua própria existência. E foi o que a Ilane disse. Se a gente não problematiza questionar o próprio Deus que não a gente também não está preparado para questionar sobre a nossa própria existência, sobre o que a gente acredita e ter esse choque. Enfim, é isso. É mentira quem fala que nunca questionou. Eu me perdi um pouco na minha fala por causa do meu microfone, mas é isso. Espero que tenha dado para entender minha opinião. Interessante, Bianca. Eu estou pensando várias coisas. Alguém mais vai responder alguma coisa? Mas essa pergunta, ela acho que ela é uma pergunta complexa que tem várias respostas, né? Dependendo do contexto e do ponto que você está partindo, né? Claro, é possível alguém, né, uma pessoa que, vamos dizer, estava dentro da igreja, pegou um livro de filosofia, claro, aí ela pode, por uma certa ingenuidade, pegar, sei lá, tipo um Nietzsche na vida, pega Nietzsche, pega algum filósofo moderno, e aí ela vai ler e pode chegar, sim, ao ateísmo. Isso é possível. É possível também um cristão que, às vezes, não tem tanta maturidade na fé, ela lide com esse contexto e aí ela acabe saindo da fé ao se deparar com os questionamentos filosóficos, assim como entrar na universidade e acontecer esse processo da pessoa sair. Isso é uma realidade também. Mas, se a filosofia leva ao ateísmo, não necessariamente, e não é o mesmo caso para todo mundo. Isso depende de cada caso, depende das circunstâncias de fé da pessoa e depende dos questionamentos dela. O que eu penso, essa pergunta ela merece vários cuidados. Um primeiro cuidado está relacionado com o cuidado mesmo pastoral. Para certas pessoas, alguns estudos filosóficos talvez não vão ser tão úteis para a fé dela. Isso acontece. Não acho que a filosofia, eu como estudante de filosofia, não acho que a filosofia às vezes possa ser útil para todo mundo, no sentido de que ela pode levar ao amadurecimento da pessoa, porque às vezes a pessoa realmente não está
preparada para lidar com esse tipo de conteúdo. Ok, se ela não está preparada, eu não vou, por exemplo, indicar para alguém que acabou de chegar, converter e vamos lá estudar Nietzsche. Eu tenho coragem de fazer esse diálogo, de estudar Nietzsche e tal, mas a pessoa acabou de converter, eu não vou lá levar um Nietzsche para ela estudar Nietzsche, vamos estudar, sei lá, outro autor, Foucault ou qualquer outro autor, porque faz parte da etapa da caminhada com ela, com Cristo, de que ela está num estágio inicial em que alguns questionamentos não vão ter uma certa utilidade para a fé dela. E lembrando que aqui a crença em Deus e ter uma mente de Cristo é aqui o nosso alvo último de chegar, não é a gente se tornar pessoas mais, sei lá, profundas, inteligentes. Isso não é a coisa mais importante da nossa vida, né? O que é mais importante para nós é a nossa fé em Cristo e a nossa transformação pessoal em direção ao Evangelho. Pensando nesse sentido pastoral das coisas, alguns estudos podem servir para algumas pessoas e para outras não. Esse é um ponto da questão. Agora, o segundo ponto que eu penso com relação ao estudo da filosofia é que, geralmente, essa questão se a filosofia leva ao ateísmo ou não, a gente precisa pensar que os questionamentos, eles vão vir, eles existem no mundo. O cristão está no mundo. Eles estão no mundo em que a gente tem que lidar com a realidade do jeito que ela é. A gente vai lidar com um mundo que tem certas influências culturais e que estão circulando por aí. Crenças invisíveis que a gente não percebe, mas estão influenciando a cultura, influenciando o mundo, influenciando a gente também, seja, sei lá, pela perspectiva do mercado, seja pela perspectiva do Estado, seja lá dentro do contexto universitário. Essas crenças estão aí. O cristão vai ter que lidar com isso. Se ele não lidar, ele também vai lá com um boi na manada e vai seguindo essas concepções que estão circulando no mundo. A filosofia, ela pode seguir e levar a pessoa para esse caminho, mas ela também pode ensinar ao indivíduo a pensar o que está circulando neste mundo, em termos dessas outras crenças invisíveis que estão circulando no mundo. E outra coisa também, a gente tem que entender, é que a filosofia, naturalmente, ela começou por uma atividade do quê? Do espanto com o mundo. A atividade de se espantar com o mundo é o quê? Essa atividade de buscar a verdade. Não foi a dúvida que iniciou o estudo filosófico, se a gente for lá em Platão e Aristóteles. Não foi a dúvida que iniciou tudo. Isso aí é um princípio que surgiu, né, na modernidade, associado lá com Descartes, que é aquela questão da dúvida radical, entre aspas, né, porque na verdade era uma dúvida metódica em Descartes, mas esse processo de duvidar de tudo. Porque dentro da filosofia clássica, quando a gente pega lá os filósofos clássicos, eles estavam duvidando por um espanto, por uma busca de uma verdade. Eles queriam, eles percebiam que, por exemplo, pega lá os sofistas acreditavam que eles eram dono da verdade. E aí, o que eles estavam questionando? Eles estavam questionando essas pessoas porque eles eram ignorantes, só que os sofistas não eram conscientes da própria ignorância. Então, a filosofia, ela começa com isso, com espanto. Ou seja, o reconhecimento da sua própria ignorância, da sua própria debilidade, da sua própria falta de conhecimento da verdade, e te leva para o conhecimento da verdade. E é aí que eu acho que a filosofia, ela não necessariamente leva à falta, ao ateísmo. Na verdade, quando você está preocupado com a verdade, com essa busca pela verdade, ela pode ser um ótimo instrumento para aumentar a sua fé em Deus. Porque aí você começa a questionar tudo até o ponto em que você percebe que Deus é o fundamento último da verdade e que tudo o resto perece, é frágil, passa, são coisas que estão em movimento. Mas quando a gente percebe, Deus é o único ser que não está em movimento, é o imóvel que a gente estava buscando, a nossa verdade útil. Por isso que eu acho que a filosofia pode ser útil nessa busca. Verdade. Verdade. Eu posso prosseguir? Eu queria falar uma coisinha. Ok. Falar? Vamos lá.
No meu caso, a partir um pouco do que o Tiago disse, a filosofia me ajudou nesse sentido, principalmente com a linha de estudo que eu tenho, apesar de minha formação não ser em filosofia, mas sim em letras de língua portuguesa, tive como missão, não, além da graduação, mas também nesses 2 anos de mestrado, estudar uma epístola dessas 122 a 124 das epístolas de Sêneca. Então, meu caminho na filosofia prosseguiu estudando mais a filosofia antiga, principalmente essa parte do Sêneca. E aí, parando para analisar a epístola que eu trabalhei na tradução, a 75, e também a partir de outras dissertações, de outras pessoas que eu fui lendo a tradução que elas fizeram, eu parei para pensar no quanto que algumas coisas que o estoicismo já falava em Sêneca, eu também conseguia identificar na Bíblia, e algumas coisas que o estoicismo não conseguia responder, a Bíblia respondia. E aí, a partir disso, dando meu testemunho, minha fé se solidificou mais. E é claro, não no sentido de jogar a filosofia fora, mas no sentido também de concatenar as duas coisas, saber pegar a Bíblia e saber pegar a filosofia. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, assim, no processo que eu tive ao longo da minha vida, eu fui introduzido à filosofia com 17, mais no terceiro ano do ensino médio, com um professor que até hoje eu guardo muito no coração a influência que ele me deixou para mim. E aí, a partir disso, eu fui me interessando, mas não foi aquele interesse assim que de imediato. Foi navegando, porque foram ideias de filósofos sendo apresentadas aqui e ali, eu tentando entender, porque eu já tinha recebido coisas em relação a isso, de que a filosofia é uma área perigosa, filosofia vai te desviar, e por isso, justamente, eu me identifico muito com o que está sendo falado aqui. E aí, no meio desse processo como um todo, e a partir desse estudo que eu fui fazendo na graduação, no mestrado, aconteceu isso que aconteceu comigo. E apesar de, assim, o meu caminho na filosofia, que eu sinceramente gosto muito de me aprofundar, apesar de não... Gosto muito de me aprofundar, quero muito me aprofundar mais, sabendo justamente essa questão que eu mencionei, de concatenar as áreas, e aí, a partir disso, também é interessante, porque isso daí, querendo ou não, me ajudou justamente com uma coisa que o Tiago até mencionou, que foi a questão do aprender a pensar. Aprender a, por exemplo, a não me preocupar, e eu vejo isso como uma preocupação, principalmente muito atualmente, em ter respostas o mais rápido depressa. Respostas para problemas complexos o mais rápido. E aí, além da convivência, claro, e aí nesse sentido eu também agradeço alguns irmãos da ABC por isso, porque eu não vou cansar de me falar o quanto que a companhia de alguns irmãos aqui, como, por exemplo, até por exemplo, o núcleo de filosofia, nesse sentido, colocar minhas ideias, colocar o que eu tinha como questões à prova, justamente para alinhar, para verificar, para demonstrar. Isso, para mim, o testemunho e a companhia desses irmãos, para mim, foi algo primordial, que aí, já para encerrar minha fala, justamente me proporcionou aquilo que o pastor Guilherme de Carvalho mencionou hoje quando eu estava assistindo uma aula dele, que é justamente esse aprendizado coletivo, esse processo de inteligência coletiva que, no meu caso, com pessoas que tinham esse alinhamento, tinham essa preocupação de entender os membros da filosofia, esse processo também contribuiu também para o meu próprio entendimento em relação à área. Eu acho que o Lincoln tinha levantado a mão primeiro, né? Sim, na verdade, é até uma dúvida, e é uma dúvida para todos, tá? Que eu queria colocar. Muitas vezes as pessoas acabam tentando
entrar no universo filosófico a partir de leituras já de um nível muito alto, né? O Juan até disse a respeito da República de Platão. Talvez uma forma de fazer com que essa pessoa se insira no mundo da filosofia, mas, ao mesmo tempo, não se afastando da fé. Talvez isso não possa ser uma falta de uma curadoria, né? E aí, quando a gente fala de curadoria, essa curadoria ela poderia ser de várias formas. Poderia ser a partir de grupos, como a ABC2, que eu também faço parte do grupo de direito, assim como o NEFI, assim como outros grupos de estudo no Brasil. Às vezes, a igreja também poderia ser esse lugar de curadoria. E aí, quando eu estou falando curadoria, não entendam como se fosse uma curadoria apenas para direcionar essas pessoas a filósofos cristãos ou uma leitura... Não. É uma curadoria de modo a orientar mesmo a sua entrada no mundo filosófico. Então, vocês entendem que muitas vezes as pessoas acabam sendo adeptas do ateísmo porque faltou a elas essa curadoria quando elas entraram no mundo, no universo da filosofia? Não sei se alguém vai querer responder, mas essa pergunta é muito boa. Ela é muito boa, porque eu estava conversando com ela um pouco sobre esse tema, algumas pessoas, né? E interessante que um dia desses eu fui conversar com uma artista lá da FMG, ela também estava querendo, né, estudar filosofia e tal, aí ela me chamou para tentar dar para conseguir alguma orientação e tal, né? E ela é cristã também, e aí tem um professor que eu gosto muito, que é o Seymour Glass. Ele é professor de filosofia e ele traz uma ideia interessante, né? Que se a gente pegar, né, a origem da filosofia a partir aí de Sócrates, né, de Platão, que nós temos, né? Sócrates não produziu livros, Sócrates não escreveu livros. Quem escreveu foi Platão, que escreveu sobre Sócrates, que era seu mestre. O que Sócrates fazia? Sócrates ia lá, dialogava com as pessoas, e a sua filosofia era produzida a partir disso, né? E era esse processo da maiêutica, em que ele, por meio do diálogo, fazia a pessoa enunciar uma opinião e aí verificar a verdade dessa opinião nesse diálogo. E se a pessoa enunciasse uma opinião falsa, ele continuava questionando até que a verdade fosse alcançada por meio desse diálogo. E aí seria, né, o processo da maiêutica. E aí, aí que está a grande questão, né? Porque a filosofia não é um conhecimento enciclopédico. Quem diz isso, eu acho que é Aristóteles, né? Não é enciclopédia, não é ter um monte de livros aqui numa biblioteca em que você sabe o que cada autor fala de alguma coisa. Você pode fazer esse estudo, mas o que você está tendo aí é um estudo histórico. Aí você pode se tornar um historiador da filosofia, um professor de filosofia, mas você não está desenvolvendo filosofia, você não está aprendendo a essência do que é o pensamento filosófico. E o que é a filosofia? É aprender a pensar e a pensar a verdade, a conhecer a verdade. E aí é interessante que esse professor ele diz o quê? Que quando a gente aprende a pensar a verdade, a tentar conhecer a verdade, isso não nos leva apenas aos livros, ao conhecimento da filosofia, do conhecimento de livros, mas há uma relação de mestre e de discípulo, em que há um professor que está lá te ensinando e te levando ao conhecimento da verdade. Ele está aí, exatamente esse processo da curadoria. É uma relação entre um mestre e discípulo, em que um está orientando o outro nesse conhecimento da verdade, por meio da filosofia, a partir dos interesses também, né, do aluno, o que ele quer estudar, quais são os questionamentos dele, né,
as suas dúvidas, porque a filosofia, a filosofia ela só é desenvolvida a partir dos problemas, né? Dos problemas filosóficos, em que a gente tem questionamentos e a gente vai lá, vamos lá, lidando com esses questionamentos e a gente vai lendo a partir disso, e aí algum professor, né, te orientando nesse caminho. Por isso que a filosofia não te leva apenas para os livros, ela te leva para essa relação de um discípulo e de um discípulo e de um mestre. E isso está diretamente ligado com a curadoria, que eu acho que é algo que falta mesmo no estudo da filosofia. Por isso que eu acho que tem muita gente indicando, né, estudos na internet, essas questões de estudar filosofia, indicam livros, indica etc., conteúdo, mas o que a gente precisa é levar as pessoas que estão querendo estudar filosofia para essa relação. E isso é tão importante porque isso te tira dessa coisa enciclopédia e te coloca num diálogo com uma outra pessoa. E o que isso suscita? Isso é uma relação de amor que tem ali entre discípulo e mestre. Isso é uma relação de amor e é uma relação pessoal, em que a verdade ela não está sendo apenas apreendida intelectualmente, mas existencialmente. Você está conhecendo a verdade a partir dessa relação existencial com alguém, e aí é uma relação em que vai te mudando mesmo. Enfim, Camila, pode comentar aí. Eu queria, sobre essa pergunta que o Lincoln fez, talvez seja a pergunta mais importante sobre esse tema, se há, no contexto eclesiástico, né, algum tipo de acompanhamento para esses jovens, quando eles estudam filosofia. O André Henk, que eu acho que já participou de alguma palestra aqui no NEFI, eu sigo ele no Instagram, e uma das coisas que ele comentou, que ele fez uns posts há uns meses atrás, e eu acho que ele vai na raiz desse problema, que ele diz que a filosofia só produz ateísmo, que, na verdade, quando o acesso à filosofia, a leitura filosófica, produz ateísmo, isso é uma evidência de que a igreja falhou. E eu acho que ele está muito certo, né? Falhou na sua missão, né? Falhou em ser igreja. Eu acho que ele está muito correto nessa análise. E aí, assim, eu acho que esse tema é muito grande e talvez a gente possa fazer uma outra live sobre esse assunto, né? Então, aí eu já deixo para o Lincoln e para o Juan a possibilidade de talvez convidá-lo para expor esse assunto. E eu não sei exatamente de que forma ele chegou a essa conclusão, mas eu imagino. E aí eu queria voltar um pouco, eu acho que meu comentário aqui é até anterior a algumas perguntas que foram feitas. Eu percebo, assim, a minha opinião, quando eu olho a filosofia e a forma como o evangelicalismo brasileiro lida com ela, sempre me chama a atenção, eu acho que a falta de base filosófica dos seminários, das diversas vertentes do evangelicalismo brasileiro. Eu acho que essa questão, se a filosofia produz ou não ateísmo, me parece ser uma questão um tanto quanto irrelevante no contexto católico, ou bem menos assustadora, bem menos pavorosa. Quando a gente fala, a pessoa está estudando filosofia, a igreja já fica em pânico, alguns pastores lidam com isso como um problema, como se quase fosse uma outra religião, né? Estudar filosofia é quase aderir a uma segunda religião, e aí ficam desesperados. Eu acho que eu não percebo isso no contexto católico, né? Eu tenho professores padres. Me parece que o catolicismo, a formação dos seminários, eles já exigem um pouco mais de contato com a filosofia. E eles tratam o problema da fé, a existência ou não de Deus, né? Mas, assim, como cristãos, óbvio, a existência de Deus, como um problema não apenas teológico, mas filosófico. E a grande questão do evangelicalismo brasileiro é que muitos pastores, talvez a maioria esmagadora, tratam Deus como um problema único e exclusivamente teológico. E, nesse sentido, eles estão tendo uma visão absolutamente reducionista. Não que Deus não seja um problema teológico, não que a teologia não tenha respostas para a existência ou não de Deus, não que o texto bíblico não seja suficiente. Aí confundem, né? A suficiência das escrituras como um argumento para a negação da filosofia, e fazem uma confusão.
mas me parece que isso é um problema de falta de conhecimento mesmo. Talvez os nossos seminários... A gente tem vertentes do evangelicalismo brasileiro que são bizarras, né? Que a pessoa basta dizer que ela quer liderar alguma coisa, que ela recebe unção e vai ser pastor. Tem pastor que nem sabe ler a Bíblia, ele é analfabeto mesmo, no sentido mais cru da expressão. Então, assim, eu não sei de que forma a gente pode fomentar isso, mas talvez o NEFI tenha essa proposta, mas me parece, sem querer tirar o otimismo, a fé e a esperança dos irmãos, mas isso parece um problema muito mais crônico, muito maior, de formação teológica mesmo, e aqui a gente está fazendo um trabalho de formiguinha para tentar questionar um problema muito mais estrutural. Mas eu acho que a formação é importante nesse sentido. Não estudar filosofia no seminário como poderia e como deveria já faz com que a pessoa trate a filosofia como algo secundário, né? Já ouvi de muitos pastores, e não fico feliz em ter ouvido isso, a teologia é a mãe dos saberes. Então, se eu sei teologia, eu sei todas as coisas. Então, não preciso estudar filosofia, não preciso estudar ciência. A partir da teologia, eu critico teorias científicas e tal. Isso revela uma ignorância de esferas de conhecimento, né? Por isso que a epistemologia é tão importante, porque quando você estuda teoria do conhecimento, você descobre que tem diversas maneiras de se conhecer o todo da realidade e cada área vai se especializar. A teologia ali é a ciência sobre Deus, né? Você vai investigar Deus, mas se você faz uma teologia numa perspectiva cristã, seja reformado ou não, você vai já adotar uma doutrina, um dogma. E beleza, você pode estar muito bem dentro daquela doutrina, daquele dogma, mas qual é a sua capacidade de dialogar com o diferente? Qual é a sua capacidade de dialogar com o católico? Você simplesmente fica citando que Maria não pode ser idolatrada e tal, criando aquelas discussões e debates infindáveis, e você consegue ter um diálogo com o católico, trazendo o ponto daquilo que é comum. Então, os evangélicos, eu digo do movimento reformado, do qual faço parte, mas faço uma série de críticas também, se a gente não consegue lidar nem com católico, nem com arminiano, que dirá com ateu, com cético, 1000 vezes menos. Então, assim, eu costumo dizer que essa apologética, defesa da minha doutrina, calvinismo versus arminianismo, só serve, desculpa a minha generalização, assim, mas na maioria das vezes serve para você pescar no aquário do vizinho. Você ir lá e convencer um arminiano a se tornar calvinista, você ir lá e convencer um calvinista a se tornar arminiano. Para evangelizar na academia, que é um contexto muito mais hostil, mas não essa hostilidade de que você vai perder a fé, vão enfiar Marx goela abaixo em você, não, é hostil no sentido que você tem que pensar, no sentido que você tem que convencer alguém que não está afim de te ouvir, por que ele tem que gastar tempo te ouvindo. Ele não está afim de te ouvir porque ele é cético, porque ele é ateu, ele não quer te ouvir. E você tem que saber argumentar e dialogar a ponto de atrair a atenção dele para perder ou gastar tempo te ouvindo. Isso a gente não enfrenta isso. Quando você vai para uma igreja pentecostal tentar converter um assembleiano para a sua denominação, você já presume que ele é cristão, vocês já estão falando no mesmo contexto, é muito mais fácil. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, eu acho que isso tem relação também com os debates feitos sobre idolatria, ideologia na esfera política. Quando a gente precisa bater muito nas pessoas ou fazer críticas muito ferozes a divergências ideológicas e tal, significa que a gente está tendo que ganhar o discurso na força, na coação. E significa que a gente está deixando a desejar no aspecto da argumentação, do diálogo. Então, a academia precisa de cristãos, mas a academia não vai ter tantos cristãos assim quanto os pastores aconselharem que o pior que você pode fazer é entrar na universidade e estudar filosofia. Quando os pastores tiverem essa visão, muitas pessoas vão preferir outros cursos, pessoas com vocação filosófica. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, assim, a gente já enfrenta uma resistência, né? Foi comentado sobre mercado aqui,
O mercado não tem interesse nenhum que a gente estude filosofia. Via de regra, os nossos pais têm zero interesse que a gente estude filosofia. Meu pai e minha mãe queriam que eu estivesse fazendo qualquer outro curso. Então, a gente já encontra resistência no nosso próprio contexto familiar. A gente encontra resistência social, de perspectiva econômica. Se a gente não conseguir encontrar um apoio, um suporte na igreja, entendendo que, se Deus é a verdade, toda e qualquer busca pela verdade vai, de alguma maneira, nos fortalecer a nossa fé, ao invés de fazer objeção a ela, aí a gente precisa, um desabafo, né? A gente precisa do apoio da igreja local para estudar filosofia, sem demonização de filósofos. Eu brinquei no início, né? Minha fé se fortaleceu muito lendo filósofos ateus, e pode parecer um paradoxo, mas não é, porque tem graça comum ali. Você lê Schopenhauer cita Lutero e Calvino. Então, assim, é muito fácil criticar quem você não leu, achar que ler filósofo ateu vai te apostatar da fé, mas eu acho que esse não é o caminho. Não vejo esse tipo de conselho das escrituras também, não vejo. Corram de todos, não dialoguem, não me parece ser essa a proposta do evangelho também. Acho que foi a Creuza que levantou em segundo, né? Pode. Bom, quando se fala na questão de se perder a fé estudando filosofia, não é só na academia de filosofia, não, tá? As pessoas também, quando entram na academia para estudar teologia, também se fala lá que se perde a fé, porque justamente por isso. Porque não tem como desassociar a teologia da filosofia. Não tem como você estudar teologia sem você saber Kant, sem você estudar Kant, sem você estudar Nietzsche, sem estudar esses filósofos todos. Como também não tem como você estudar direito, eu sou advogada e teóloga também. Não tem como você estudar direito sem você estudar filosofia. Então, eu acho que é uma confusão quando se fala, Camila, em pastores, é justamente por falta de conhecimento, porque se confunde teologia com seminário. Quem não tem a sua fé arraigada, né? Como que eu posso... Eu costumo chamar de uma intimidade com Deus. Não pode estudar teologia também, não. Porque se estudar teologia, eles falam, você vai perder a fé. Mas, sabe, perde uma coisa que nunca teve um conhecimento de Deus. Porque eu também, na teologia, eu tive professores ateus, agnósticos, e uma série de coisas lá. E nem por isso eles deixaram de me passar muita coisa. E eu posso falar como você, que hoje eu sou muito mais cristã, sou muito mais crente depois de uma faculdade de teologia que disseram que eu ia perder a minha fé, do que quando eu entrei lá. E fiquei lá, né, durante 4 anos, fazendo outra graduação, uma graduação de teologia. Mas eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, tá? De pastores, de uma forma geral, porque, na realidade, confunde teologia, o estudo da teologia, com um seminário. Aí você não vai para a faculdade, para a academia teológica para poder debater texto bíblico, não tem como. Se a pessoa pensa que vai fazer isso, vai perder a fé mesmo, porque lá é de desconstrução mesmo. Então, assim, o meu pensamento é esse, sabe? Eu também sou pastora, estou pastora, né? Por força da circunstância, mas é isso aí. Eu acho que é falta de total conhecimento. Não tem como você estudar teologia, não desassocia de jeito nenhum. Você não tem como, não há como. Nem teologia, nem direito, sem estudar filosofia. Isso é um problema maior. Tem muitos pastores que dizem que se você não estudar seminário naquela determinada linha denominacional, também você vai se apostatar da fé. Então, se você quiser fazer uma graduação de teologia reconhecida pelo MEC, não serve. Tem que ser o seminário da igreja A, B ou C. Eu não vou citar nomes, mas assim,
isso já é um pensamento de quem não quer dialogar, né? De quem quer copiar, fazer cópias, reproduzir pensamento. E você vê pelo próprio corpo. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele dá aula numa faculdade particular de teologia aqui do estado. Você vê pelo próprio corpo, as referências bibliográficas só leem, por exemplo, dá um exemplo, seminário presbiteriano, só leem presbiterianos. Aí você não está aberto ao diálogo, você não está aberto a enxergar pontos de críticas a alguns excessos. Então, para repetir mais do mesmo, fica na aula de EBD, fica ali ouvindo as mesmas coisas. Eu acho que a academia, seja na federal ou na pública, tem que ampliar um pouco sua cabeça. Senão não faz sentido estudar, né? Faz um curso EAD à distância aí, de um seminário. Então, gente, tem tá feio, hein? Isso é bom. Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda parte, né, Lincoln? Parte 2 aí dessa reunião, né? Então, gente. Isso porque eu fiz só uma pergunta, né? Exatamente. Acho que vai ter que rolar a parte 2. Se for fazer uma parte 2, tem que combinar com as empresas de internet banda larga. Olha, dia tal, hora tal, vai ter uma reunião, garantam internet para todos, que o negócio é pesado. CEMIG também, empresas de energia elétrica, olha, nesse dia aí, entendeu? Bota as usinas hidrelétricas, eólicas aí para funcionar mais, porque o negócio precisa de uma energia maior, entendeu? Realmente. Aí, pegando o que a Camila falou aí um pouco antes sobre os católicos, né? E também a questão do evangelicalismo, tem algo que muita gente não conhece ou acaba confundindo. Lutero, ele tem duras críticas à escola escolástica, né? Tem um documento de Lutero que é um pouco desconhecido, que chama as 95 teses de Lutero contra a escolástica, tá? Eu não quero falar mal de Lutero, porque todo mundo sabe que eu sou fãzaço de Lutero. Até a minha caneca é de Lutero, viu, gente? É um cara que quem me conhece de perto aí sabe que eu sou fãzaço do cara. O Nefi é lugar de polêmica. Então, aqui o espaço está aberto. Polêmica é nosso esporte. Exatamente. E olha que o que está acontecendo. Lutero, ele tinha uma grande crítica ao movimento escolástico, principalmente ali de Tomás de Aquino e em questão também de Aristóteles. Lutero, ele tinha, vamos dizer, uma grande rivalidade ali com Aristóteles, tá? Ele fala que a ética, olha como o cara... A gente pega Lutero, às vezes, ele tem uma escrita bem ignorante, assim, para falar a verdade. Ele fala que Aristóteles era, vamos dizer, que a ética de Aristóteles era inimiga da fé cristã. Olha como o cara era, né? Eu vou passar essas 95 teses ali para vocês lerem depois no grupo lá, né? Mas a crítica de Lutero ali para a escolástica é porque eles estavam pegando a filosofia e a teologia e passando dos limites, né? Essa era a grande crítica de Lutero, tá? Então, a consequência da crítica de Lutero, principalmente ali para Aristóteles, Lutero fala que o Tomás de Aquino ele tinha um grande respeito, né, uma grande admiração ali por Aristóteles, e Lutero ele fala que Aristóteles não é base nenhuma para a teologia cristã, né? Você vê que o cara Aristóteles não é base nenhuma para a teologia cristã, né? Então, isso que pegou ali, Lutero fez duras críticas a Tomás de Aquino, para Tomás de Aquino pegar a Aristóteles e substituir Aristóteles pela Bíblia, né? Isso falando pela mente de Lutero, não estou falando que Tomás de Aquino fez isso, viu, gente? Pela perspectiva de Lutero, né? Ele fez duras críticas a isso teve consequências enormes no meio protestante. Teve consequências enormes no meio protestante também, né?
Os luteranos, falou de luterano e a galera pega no meu pé. Os luteranos, inclusive, lá na frente, se não me engano, foi em Martin Chemnitz, se não me engano, pode ter fugido, porque é muito nome aí de alemão esquisito, se não me engano, ele teve que meio que defender, assim, para tirar um pouco aí essa carga que Lutero colocou em questão de Aristóteles, né? Então, isso que Lutero falou meio que deu uma consequência muito grande no meio evangélico, tá? Quando eu comecei a estudar filosofia, né, estava começando a me interessar, eu falei num carro, tinha um pessoal lá da Lagoinha e tal, eu falei no carro, velho, vou entrar na faculdade de filosofia. Aí eu lembro que um menino virou para mim assustado e falou assim, velho, você toma cuidado, viu? Aí eu, como assim? Ele falou assustado, ele disse, toma cuidado, viu? Como se filosofia fosse o Thanos, né? Então, é complicado, cara, é complicado, né? Muita gente pega também algo de Lutero, meio que deu uma consequência muito grave, muito pegando fora de contexto também. E a Igreja Católica Romana, em questão da filosofia, realmente eles têm muito cuidado com a filosofia, até demais. Eles têm muito cuidado com a filosofia, né? Principalmente a filosofia ali de Aristóteles, né? A filosofia escolástica e etc. E o meio evangélico, na minha perspectiva, né, olhando por fora, tá? Eu creio que estamos dando passos importantes para a compreensão melhor da filosofia. Principalmente aqui no Brasil, né? Temos a ABC2 aí com o Tiago, né? Temos vários reuniões onde as pessoas se reúnem para falar de filosofia. O Nefi também está fazendo um ótimo trabalho. Então, acho que o meio evangélico do Brasil também está dando uns passos, meio que lento, mas dando uns passos importantes para a compreensão melhor da filosofia, tá? Gente, eu acho que eu vou trazer uma parte 2 dessa discussão, porque tem muita pergunta que o Thiago montou ali que é bem polêmica, né? Aí eu passo para o Thiago também, se quiser fazer alguma pergunta, se desejar, a gente parte para a parte 2 e o Nico pode dar encerramento aí. Tá. Vamos lá. Como eu já acho que vou fazer até uma seleção aqui dessas perguntas aqui para ver qual que seria mais interessante. Acho que essa aqui seria uma boa pergunta, porque eu acho que muita gente passa por isso. Os cristãos... Espera aí, um segundo. Acho que vocês estão ouvindo um ruído externo aqui, né? Um segundo. É porque tem gente vendo televisão aqui do lado da coda. Mas vamos lá. Os cristãos podem ter dúvidas sobre a existência de Deus e as doutrinas cristãs? E eu acho que muita gente comentou aqui também, né? Vamos lá. Os cristãos podem ter dúvidas, eles podem chegar a duvidar da fé, ou, vamos dizer, ter crises de fé. Vladimir levantou a mão, hein? Pode. Vamos lá. Passando pela filosofia ou não, o processo da dúvida na jornada do cristão ele vai existir. Ele vai existir porque, querendo ou não, Deus ele não trabalha da mesma forma que nós trabalhamos. E algumas situações que nós passamos na vida, nós não entendemos o porquê. Nós ficamos pensando o que levou a algumas situações, o que levou a acontecer tudo aquilo, algumas provas que nós passamos ao longo da vida, e aí, às vezes, essas provas, essas situações, elas podem, não é necessariamente chegar no ponto de aposta, de duvidar, de dizer, não, eu rejeito Deus agora, mas o ponto de assim, Senhor, por que isso está acontecendo? O que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Eu acredito, sinceramente falando, que
não há um cristão que não chegou a se fazer essa pergunta. Seja por uma prova que ele passou, ou seja pela visão do meio que eu digo das coisas do mundo, por exemplo, a maldade. Por que, por exemplo, a questão do problema do mal, se alguém se... Eu me coloco, às vezes, eu vou me colocar como exemplo, não querendo generalizar essa questão, mas às vezes eu parava para pensar, por que isso está acontecendo? Olhando para o meu entorno, vendo as coisas ocorrerem, as coisas tomarem uma direção totalmente injusta, e eu perguntando, por que isso está acontecendo? E aí, eu acredito que assim, passando pela filosofia ou não, esse processo da dúvida ele vai ocorrer. Na questão da filosofia, ele ocorre, eu acredito que assim, ele ocorre, mas ele ocorre em questões assim que eu vejo mais como teóricas, eu acredito, questões teóricas de examinar algumas questões, espera aí, isso aqui que filósofo tal está falando, se eu examino isso com a Bíblia, será que tem algum sentido, assim, assado? E aí, no sentido mais prático, isso pode acontecer, acredito, mas eu acredito mais principalmente nesse sentido teórico, se for relacionar o cristianismo e a filosofia. É como eu vejo a questão. Alguma outra resposta? Bom, acho que vou responder porque, assim, junto com o problema do mal, essa é uma outra questão que, assim, já me ocorreu várias vezes. Como eu já, por exemplo, já contei muito lá na igreja onde eu congrego, muito, nem tanto. Mas eu, por exemplo, já passei por algumas crises de fé. E algumas duraram muito tempo, assim. E chegaram a até umas profundidade psicológica, assim, também, dificuldades de lidar com isso. E eu acho que não é a filosofia só que vai te levar para isso. Uma hora você pode passar por isso, depende de vários processos. Filosofia, questão do problema do mal, todo mundo vai se perguntar sobre essa questão e muitas outras questões, assim, vão te levar a se perguntar sobre esse problema, né? Sobre a existência de Deus. O problema do mal, eu acho que é a questão mais complexa que a gente hoje tem, assim, sobre a questão, quando a gente vai lidar com a existência de Deus. É o que a gente pode elaborar vários argumentos racionais sobre a existência de Deus, mas quando a gente chega no problema do mal, a gente tem um grande problema. E lembrando aí que o problema do mal, ele tem questionamentos distintos, né? A gente tem o que no problema do mal? A gente tem o problema da origem do mal, que é a causa do mal, que, do meu ponto de vista, Agostinho respondeu bem sobre essa questão do problema do mal, mas existe uma outra questão que é a justificação da existência do mal, que não existe nenhuma resposta definitiva e não vai existir nenhuma resposta por enquanto sobre por que o mal existe. A gente só vai entender quando Cristo voltar e ocorrer o juízo de Deus, e aí a gente vai entender por que Deus permitiu o mal. Mas essa não é uma pergunta que é respondível por enquanto. E eu acho que esse questionamento sempre vem. É claro que, sim, para respondê-los, isso aí não é meramente a filosofia que responde, nem a teologia. Do meu, assim, por experiências pessoais, para mim foi um caminho longo, assim, com Deus mesmo, em manter oração, manter disciplinas espirituais e aprendendo a confiar em Deus nesse processo. E, basicamente, eu acho que tudo na fé cristã, eu acho que essa é a beleza, né,
que o protestantismo trouxe, que é a teologia da cruz. Tudo que nós cremos passa pela cruz, passa por Cristo, por um Cristo que se fez carne e tomou nossas dores, e ele morreu por nós, sofreu por nós, e é esse sofrimento de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, aí nós encontramos a resposta suficiente para os nossos questionamentos, e olhando para a graça de Cristo, para a obra de Cristo, pelo seu sofrimento, pela sua ressurreição, nós temos aquilo que nos é suficiente para nós continuarmos caminhando. E eu acho que essa é a resposta que nós precisamos mesmo para a caminhada que nós temos na jornada aí como cristãos, e para os nossos questionamentos que sempre vão existir. Eu acho que, enquanto cristão, a gente sempre tem esses questionamentos sobre a existência de Deus, sobre se Deus existe, se Deus não existe. Essas dúvidas vêm para todo cristão, e cada um vai passar por esse processo, mas eu acho que Cristo é a base, sim, a resposta para essas questões. Uma coisa muito legal que o Vladimir colocou no chat, Vlad, se você quiser falar também, pode ficar à vontade, tá? Sobre essa questão do problema do mal, é a questão do texto de Romanos 13, e ligar essa questão do Romanos 13 à questão das autoridades, né? E aí o Vlad até traz isso para o contexto brasileiro. Inclusive, Vlad, no Clube de Leitura do NEFI, a nossa leitura do mês retrasado foi o livro do Iago, No Alvorecer dos Deuses, né? Maravilhoso. E no capítulo 6, o Iago fala exatamente sobre Romanos 13. Inclusive, na última reunião que eu fiz no NEFI, na linha de direito e liberdade religiosa, eu falei exatamente sobre idolatria política. Salvo engano, já tem até o vídeo lá no canal do YouTube, né? Então, eu acho que leituras como do Exaú Macaulay, uma leitura negra, que é fantástica, as meninas até do Projeto Agostinho estiveram conosco aqui, como o livro do Iago também, né, essa teologia pública, né, essa teologia social, elas nos ajudam a entender, a compreender um pouco essa questão, né, do problema do mal. Eu acho bem legal, acho bem interessante isso. Eu costumo dizer que essa questão do problema do mal sempre é algo que vai ficar na mente do cristão, né? É aquilo que sempre vai borbulhar na mente do cristão, né? Como o Tiago falou, apesar que Agostinho ele deu uma resposta muito boa, né? A justificativa do mal é algo que sempre vai ficar ali, né? Que vai incomodar um pouco o cristão. Porém, a gente o Tiago falou muito bem, que o cristão ele tem algo que nenhuma outra religião ou a crença do ateu vai ter, né? Que é a teologia da cruz. Cara, a teologia da cruz, a crucificação e a ressurreição é algo que vai sempre fortalecer a fé do cristão, né? Eu gosto muito de uma frase de Ambrósio, que ele fala que tudo passa pela cruz, né? Ele fala que o amor passa pela cruz, o perdão passa pela cruz, tudo passa pela cruz. Eu amo essa frase de Ambrósio, né? Não é à toa que Agostinho, quando viu o sermão dele, né, ele ficou ali com o coração queimando, com o coração quebrantado. E também Lutero fala que a justificação ela sempre tem que ecoar na nossa mente e no nosso coração, né? A gente nunca pode esquecer da justificação, tá? E é muito importante, cara, porque a questão do mal, ela sempre é jogada na nossa cara, né? E é algo que às vezes incomoda, mas porém temos algo que nenhuma outra religião, vamos dizer, tem, que é a teologia da cruz,
né? Eu lembrei uma referência interessante, porque o problema do mal é um tema que me interessa bastante. Eu lembrei referência literária, né? Porque eu sou, né, um amante de Dostoiévski, um grande amante de Dostoiévski. E ele trouxe esse problema de uma forma muito interessante. Outro autor também que chega a dar uma ideia semelhante é o Lewis. Não lembro qual que é a obra agora, não lembro. Mas a questão é um diálogo que acontece muito desses questionamentos entre Dostoiévski e Nietzsche, né? Que eles fazem o mesmo questionamento, só que eles vão para um lado totalmente diferente, né? Que a questão se Deus não existe, tudo é permitido. Essa foi um questionamento lá que o Dostoiévski colocou nos Irmãos Karamazov, e aí tá lá, se Deus não existe, tudo é permitido. Aí o Nietzsche vai lá, na obra Assim Falava Zaratustra, ai Jesus, acho que é isso. E aí coloca lá, Deus não existe, tudo é permitido. Ele colocou lá. E é interessante, né? Se você levar isso, radicalizar, por isso que eu amo Nietzsche, né? Porque o Nietzsche eu acho que foi o único ateu que levou isso a sério. A gente precisa de mais ateus. Porque ele radicalizou, se Deus não existe, tudo é radicalmente permitido. Porque, na verdade, o problema do mal só existe porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, o problema do mal também não existia. Bem e mal não existisse. Tudo ia ser uma questão meramente do exercício do seu poder ou uma mera questão biológica, natural, em que há o quê? Há leões e há ovelhas, em que um é mais forte, o outro é mais fraco. E o mais fraco tem que se submeter, ou ele tem que arranjar um jeito de lutar contra o leão, e tem o leão que domina os outros. E aí o mundo é isso daí. Não tem bem e não tem mal. É mero animal, um mero primata, lutando contra o outro para quem domina quem. Mas o fato de Deus existir, aí a gente tem o problema do mal. E aí, essa é a bênção. O problema do mal é uma bênção para a gente. Ele é um problema porque Deus existe um bem. E aí, pelo fato de existir um bem absoluto, é que a gente aí tem um problema do mal para ser justificado um dia. E a gente até tem que dar graças a Deus por esse problema existir a partir disso, porque é um bem absoluto, pelo fato de Deus existir, é que a gente tem aí esse problema. Porque se Deus não existisse, tudo seria permitido, como diria Nietzsche. Inclusive a violência, o assassinato, etc. Exatamente. O mal não deixaria de existir, mas ele seria... A nossa forma de lidar com ele seria de total aceitação, sem questionamento, sem indignação, sem sentimento de injustiça. A angústia que o problema do mal produz já é um desejo de que exista um mundo para além desse mundo material, em que reine a justiça, em que reine a paz. Então, é uma angústia profunda. Qualquer um que já lidou com o problema do mal na experiência existencial mesmo sabe disso, mas ao mesmo tempo eu acho que esse é um ponto que talvez a filosofia se desassociada da teologia ou da crença em Deus pode produzir um mal, que é você tentar buscar respostas lógico-racionais para problemas que transcendem a lógica e a racionalidade. Por isso, é bom que a gente entenda epistemologia, mas sem abraçar um dogmatismo muito fechado por dogmatismo. Eu não me refiro a dogma ou doutrina cristã, mas a abraçar com unhas e dentes a ideia de que só um ramo do conhecimento tem respostas para todas as questões, né? O Richard Dawkins, que é chamado de cético porque não crê na Bíblia, não crê na religião, na verdade é um dogmático científico. Ele crê que todas as respostas para todas as perguntas possíveis estão na ciência. O problema é quando o cristão acredita que todas as respostas para todas as perguntas possíveis estão na teologia.
Aí, quando a teologia, quando a ciência aparentemente entra em contradição com a sua teologia, ele começa a abraçar um negacionismo científico. Quando vem a psicologia falando, olha, tem pessoas que precisam ser tratadas psicologicamente, não, isso é falta de fé. Na verdade, a vantagem da filosofia, já tentando fechar aí tudo que a gente discutiu, é que a filosofia mostra como o nosso próprio dogmatismo é um problema epistemológico. Para além de um problema de idolatria, para além de um problema de tentar se colocar como superior ao outro, é um problema epistemológico. A realidade é muito complexa. Não é possível você dizer que uma única área do conhecimento tem tudo sobre ela. E quando a gente diz que Deus sabe todas as coisas e que Deus domina sobre todas as coisas, isso não significa dizer que a minha teologia domine sobre todas as coisas. Porque a minha forma de interpretar o texto bíblico, quando eu ponho a mão no texto como hermeneuta, como exegeta, o pecado que habita em mim já contamina minha hermenêutica e minha exegese. Então, Deus é a resposta para todas as coisas. Deus puramente, não a minha forma de interagir com ele, não as minhas experiências pessoais com ele, não a minha hermenêutica a partir da minha linha doutrinária A, B ou C. Esse é o problema. A gente identifica facilmente que Deus é a origem de todas as coisas, Deus tem a resposta para todas as coisas. Mas quando alguém investiga a natureza e chega a uma verdade científica, opa, isso aí não provém de Deus. Mas por quê? Se Deus é o criador tanto da natureza quanto do texto bíblico? E aí começam a vir as nossas distinções, né? Que a gente quer que o texto bíblico esteja acima da natureza. A gente quer, desculpa a expressão, mas assim, oprimir as ciências naturais para que elas caibam dentro de um escrituralismo que às vezes é fruto de uma hermenêutica e uma exegese complicada. E a lógica, e a filosofia, e a epistemologia pode nos levar a questionar os nossos próprios dogmatismos e fundamentalismos. E, nesse sentido, se a gente entendeu que a filosofia não necessariamente nos conduz ao ateísmo, eu diria que a filosofia pode, se bem estudada, se com humildade, nos conduzir a uma vida cristã que se atenta para algumas nuances que quem vive apenas no ambiente eclesiástico, fechado ali numa quase espécie de bolha epistêmica, não consegue entender. Que é quando eu sento para discutir, dialogar com um ateu, embora ele não creia no mesmo Deus que eu creio, embora ele não seja cristão, eu percebo que ele tem um senso de justiça, de certo, errado, de justo ou injusto, que isso já é sinal da consciência moral que o próprio Deus imprimiu na mente dele. E isso já está apontando para Cristo, ainda que ele seja ateu e negue até a morte a existência de Cristo. Quando eu não quero impor o meu dogma sobre o ateu, mas eu quero dialogar na forma de um evangelismo muito mais embrionário ali, sem querer trazê-lo para a minha igreja, mas querendo que ele seja salvo, eu consigo fazer pontes de contato em ética, em lógica, em epistemologia, sem necessariamente precisar enfiar a Bíblia goela abaixo dele, muitas vezes porque ele não está preparado para aceitar a Bíblia. Não é o momento de ainda, por mais que você possa citar o texto bíblico, e aqui não me entenda mal, não tô negando a necessidade de se evangelizar a partir das escrituras. Tem uma pregação do pastor Guilherme de Carvalho, talvez o Tiago se lembre, porque ele é da Igreja Esperança, que o Guilherme foi muito feliz, ele faz uma pregação que ele diz que algumas pessoas, exatamente por não crer no texto bíblico e achar o maior absurdo possível, né? Então citar a Bíblia para a pessoa é como citar, sei lá, qualquer texto que para você não tenha credibilidade nenhuma, a historinha do Papai Noel. Então, se para a pessoa citar a Bíblia como citar a historinha do Papai Noel, Harry Potter e tal, você precisa fazer um trabalho pré-introdução ao texto. Você precisa primeiro explicar por que a Bíblia é digna de crédito, e nem sempre você vai conseguir fazer isso por uma via de manuscritos, de história da igreja. Às vezes a pessoa está fechada a isso também. Aí você tem que trabalhar com senso de certo e errado, justo e injusto. Eu entendo que a ética cristã é universal.
ela não é domínio exclusivo dos cristãos. Por isso que o nosso proceder, de forma digna do evangelho que nós proferimos, que nós defendemos no discurso, pode ser observado mesmo por céticos, ateus, ímpios, pessoas que odeiam a Cristo, podem, pelo nosso bem proceder, nos admirar. E talvez essa primeira admiração pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, seja um ambiente de abertura ao diálogo. E às vezes a gente cai tanto no mau testemunho, envergonha tanto o nome de Cristo, que a gente perde a oportunidade de, pelas boas obras, pelos bons frutos, causar uma certa admiração, uma certa... ao que nós temos de diferente, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, quando a gente age diferente daquela maioria dos cristãos, a gente chama a atenção. E, às vezes, aí é o início de um caminho evangelístico, porque tem pessoas que você pode convidar todos os dias para ir na sua igreja, elas não vão. Elas estão tão fechadas que algumas pessoas também não querem uma experiência de um culto público, de um ambiente eclesiástico, elas querem outro tipo de experiência. Às vezes elas estão sofrendo, estão com um problema de profunda dor, elas querem um cristão que as socorra ali. Elas não querem um pastor, elas não querem uma liturgia, ainda não. Talvez chegue a oportunidade disso, né? Chegue o momento para isso. Então, por isso, nesse sentido, a filosofia pode ser muito importante. Você ter um arcabouço ético e lógico para iniciar um diálogo, acho que muitos teólogos, muitas pessoas muito fechadas no ambiente eclesiástico não conseguem, sabe, dialogar com essas pessoas, não conseguem formar pontes, porque, especialmente quando você tem uma apologética muito combativa, muito ofensiva, muito radical, você muito mais afasta do que aproxima. E aí, talvez a filosofia ajude nisso. Eu acho que uma coisa que ajuda, ou pode ajudar, é haver um entendimento maior e melhor a respeito da metáfora dos dois livros, quando Calvino fala sobre isso, né? Quando a gente vê que Calvino fala a respeito da revelação geral, do livro da natureza, e da revelação especial, né? A teologia, as escrituras, enfim. Porque a teologia, ela é um método representativo da realidade. A filosofia é um outro método representativo da realidade. Um problema que se vê muito, e acho que foi a Camila que falou isso numa fala anterior, né? E eu também, particularmente, já ouvi muito isso, é quando você arroga para si, ou apenas para uma área específica, a representação da realidade como sendo a verdade absoluta. Então, apenas a teologia consegue responder ou representar a realidade. Ou então apenas a filosofia, ou então apenas a sociologia, ou alguma outra área, que seja. Eu acho que esse diálogo ele precisa ser mais... esse diálogo precisa ser mais fomentado, né? Porque, como a Camila disse, e eu acho interessante, porque eu já vi muito isso, é querer impor um dogma, é querer fazer uma imposição, sabe, de uma tese ali. E eu acho que não é isso. Eu acho que filosofia e fé cristã, enfim, eu acho que elas são perfeitamente dialogáveis, porque ambos têm uma representação da realidade e muitas vezes essas representações elas podem convergir, elas podem dialogar, elas podem caminhar ali. Então eu acho que essa também pode ser uma porta de entrada, né, sobre essa questão dessa relação entre, enfim, entre filosofia e fé cristã, essas coisas. Gente. Pesadíssimo, hein? A reunião de hoje. Que isso, cara. Já deu 10 horas, o tempo passou, né? Voando. Eu pensei que, né? O tempo passou voando, cara. Então, gente,
Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Se vocês quiserem ler algum tratado de filosofia ou se interessar mais pela disciplina, pode me chamar, pode chamar o Tiago, o Lincoln, ou manda no grupo lá do NEFI, né, que o pessoal que está lá, que também estuda filosofia, vai te auxiliar aí nessa caminhada aí também, né, da filosofia. Então, gente, muito obrigado, né? Tem algumas perguntas, né, que o Tiago elaborou aí também, que a gente elaborou aí, que a gente não conseguiu fazer por causa do tempo, né? Mas aí a gente vai ter a oportunidade de fazer essas perguntas para vocês aí, beleza? Vou passar a palavra para o Lincoln aí, para ele encerrar e dar as declarações finais. Maravilha, Juan, Tiago, desde já parabenizar vocês pela reunião, pelo encontro de hoje, que foi formidável, foi incrível, né? Pessoal, semana que vem nós temos muita programação do NEFI, tá? Na segunda-feira nós temos nossa live lá no Instagram, com a psicóloga Sana Martins, falando sobre suicídio, tá? Na quarta-feira nós temos reunião da linha de Direito e Liberdade Religiosa, e nós vamos falar um pouco sobre a escola teológica do direito, justnaturalismo teológico. Meu Deus, o que é isso? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso na quarta-feira. E na sexta-feira temos também encontro do NEFI, dessa vez com a linha de História do Cristianismo, com ela, Manu Manuzérrima, Emanuele Ramos. Então, fiquem ligados na nossa programação. Nós vamos soltar a nossa agenda semanal lá no grupo de WhatsApp dos participantes e também no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, por favor, segue a gente lá, @NEFI Estudos, dê essa moral para nós e ajude-nos a expandir ainda mais a nossa comunidade de estudos, a nossa comunidade de diálogo, de discussões, de debate, porque assim como esse encontro de hoje, temos muitos encontros muito legais, passados, os que estão por vir também, e tem novidade por aí, tá bom, pessoal? Tem muita novidade boa por aí no NEFI. Fiquem ligados no grupo dos participantes e também no nosso Instagram. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal!